Olá, chegou a hora da gente começar a colocar a mão na massa e aplicar o que a gente vem aprendendo na prática. O primeiro passo é entender em que passo está a nossa vida financeira. Vamos lá? Você vem entendendo bem o que a gente vem falando nos últimos tempos? Quando o assunto é vida financeira, tem muita coisa acontecendo para tirar o nosso foco daquilo que de fato é o mais importante. A nossa capacidade mental ela é limitada e não conseguimos dividir a nossa atenção de forma adequada para equilibrar tudo que acontece em nossas vidas. Com isso em mente, é importante entender que, à medida do possível, é importante buscarmos simplificar a forma que lidamos com a vida financeira. E o primeiro passo é entender como funciona a nossa vida financeira. Se você quiser pegar um pedaço de papel e caneta para nós fazer isso junto, vai facilitar bastante para você. Se quiser fazer depois, não tem problema. O importante é fazer. Mas vamos lá. O quanto antes a gente começar a fazer isso, melhor. A primeira coisa é o seguinte. Vamos imaginar que amanhã nenhum serviço bancário vai funcionar. Os bancos tudo vão estar fechado, não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito, não tem nada. Tudo desativado. Nada, nenhuma simples transferência vai ser feita. Então você precisa ir agora no caixa eletrônico e sacar a grana que você acha que você precisa para viver um mês. E aí? Qual valor você sacaria? Você vai precisar de 2, 3, 6 mil reais? Pensa nesse número, mas não vale conferir assim, por exemplo, olhar o seu extrato ou pegar uma planilha que você anote. Tem que ser um chute, algo que você vai resgatar da sua cabeça. Para o nosso exemplo, a gente vai propor o valor de 3 mil reais. E esse é o valor do nosso saque. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Anota esse número no cantinho de uma folha. E logo embaixo, escreve lá qual que é o valor da sua renda. Aqui, você vai anotar o seu salário e tudo que você ganha. Todas as fontes de renda. Seja extra, seja um variável de um outro projeto, ou um aluguel, qualquer coisa. Tudo vai entrar como a sua renda. No nosso exemplo, eu vou usar uma renda de R$ 4.200. Agora estamos prontos para entender o que está por trás desses números. Qual seria o cálculo que o nosso personagem do exemplo pode ter feito para chegar no chute desse valor mensal? Provavelmente, ele pensou nos grandes gastos que ele tem todo mês, como por exemplo, aluguel, condomínio, conta de luz, água, internet. De repente, pode ter entrado também uma academia que ele paga, um supermercado, uma viagem curta que ele gosta de fazer aos finais de semana, e aí também atividades de lazer, como baladinha, restaurante. Foi juntando esses pouquinhos aqui, pouquinho ali e pronto, chegou nesses 3 mil reais. Em regra geral, acabamos começando esse raciocínio com os gastos fixos. Mas o que são os gastos fixos? Gastos fixos são os gastos que não se alteram no horizonte de 6 meses, como por exemplo aluguel, condomínio, valor médio de conta de luz, conta de água. São aqueles que saem mês e entra mês, eles vão estar ali, eles vão aparecer. Não importa o que acontecer, eles sempre vão estar lá e vão estar te cobrando. Os custos fixos, a gente poderia dizer que são os custos constantes do mês. Em seguida, é normal a gente pensar nos gastos variáveis. Os gastos variáveis são aqueles gastos que o próprio nome já diz. São os gastos que variam todos os meses. Por exemplo, se você tem um carro, o montante gasto com gasolina pode variar de um mês para o outro se você viajou mais ou menos, ou foi mais ou menos a algum local. Ou então, se em um mês você decidiu comer fora mais do que o mês anterior que você comprou tudo no supermercado. Aqui vão entrar os gastos como as saídas com os amigos, os passeios nos finais de semana, todas as atividades que você costuma fazer no seu mês. Então, boa parte das pessoas só vem até aqui para fazer esse cálculo. Porém, temos uma atenção limitada, lembra que eu falei? Então, existe uma terceira categoria de gasto que a gente sabe que tem, mas a gente nunca se lembra dela. São os gastos sazonais. Os gastos sazonais são aqueles que acontecem em uma determinada época, independente se parcelamos ou se pagamos de uma vez. Voltando ao exemplo que estamos considerando, uma pessoa que tem um carro, um gasto sazonal pode ser o seguro do carro ou o IPVA, mas também existem outros gastos que podem entrar aqui, como o Natal. Faça chuva ou faça sol, a gente sabe que o bom velhinho virá com seus presentes. E mesmo assim, a gente é pego de surpresa todos os anos e precisa apertar o orçamento para comprar aquele presentinho especial, seja para a família ou para os amigos, né? Agora, você já deu os primeiros passos. Pode parecer simples, mas essa é uma grande conquista. Muitas vezes, nossos dilemas em lidar com o dinheiro é porque preferimos ficar às cegas, ignoramos o extrato bancário
e simplesmente não pensamos em mais nada sobre ele. A gente prefere ficar na torcida de ter o dinheiro na conta para pagar a fatura do cartão ou ter que tirar um tempo de lidar com os números e as nossas escolhas. O próximo passo que vamos dar é para entender se o nosso chute foi certeiro ou se nós precisamos calibrar um pouquinho a nossa mira. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Nós se vê lá. Até mais.